Então pronto. Estamos gravando. Eu estava comentando que essa semana eu adoeci um pouco, então eu não consegui traduzir. Então temos 4 páginas aqui por esse ponto, e onde o Alfredo está trabalhando para pensar o nome do pai, né, a função simbólica de que pai se trata. A gente leu essa parte e a gente já está aqui nessa, mas eu queria retomar só para ter uma continuidade. Então a gente está na letra D, né, que é o símbolo da procriação e da morte, o pai e o falo. Então aqui para Lacan, a função simbólica do pai, que ele denomina nome do pai, é ser o representante original da autoridade da lei. Então aqui o termo importante, autoridade, né, para tentar fazer relação com lei e pai. Então esses 3 significantes vão estar em jogo aqui, enquanto a mãe é concebida como o sujeito real que encarna o outro. Tá, isso aqui não vai ser trabalhado por enquanto, vocês vão perceber. Então isso aqui vai ficar como diferença. Assim definidos, pai e mãe se relacionam intimamente, pois em cada caso se questiona como o pai implica um mais além da mãe na relação com o outro. Então, aqui tem um ponto, né, que em ambos os casos a gente está falando do outro, o nome do pai enquanto a relação entre autoridade e lei, a mãe enquanto aquilo que é da encarnadura, né, desse outro, que encarna, e o pai que vai questionar, né, esse mais além na relação com o outro. Então, de que pai que é esse que o Alfredo está tentando delimitar, que lei, que autoridade, né? Então, aqui o termo autoridade, tão profundamente articulado por Lacan em sua concepção do pai, e aqui do pai ele usou, eu até comentei, né, no último encontro, aqui estão algumas referências de onde que o Alfredo está trabalhando o pai. Então está na família, argonauta, que é uma questão preliminar. Vamos tirar esse, não sei, está em espanhol, vou deixar. Observação ao informe de Daniel Lagache, Subversión del Sujeto, El Seminário Livro 5, e os capítulos, tá? Então, quem quiser ir atrás um pouco mais do que ele está tratando, dessa delimitação, né, a respeito da autoridade do pai, ele dá essas referências. Então, é fundamental para conceber a função paterna fora da triangulação edípica. Então, aqui também tem outro ponto, né? Função paterna fora de Édipo, né? Então, em francês, autorité, além das acepções habituais, significa também o estado de uma pessoa ou coisa que se faz acreditar. E aqui acreditar também é importante, né? Aqui vai estar essa referência 15, a gente vai lá e volta. Referência 15, cadê o 15? Vocês estão vendo aqui. Le Grand Robert. Isso, tomo 1, tá? É um autor que ele pegou, tá em espanhol. Tá o verdinho, azulzinho, e aqui a gente volta. Que significava aumentador, produtor, criador, pai, avô, antepassado, fundador. Então, opa, não, foi pro lado errado. Vocês têm que me ajudar quando aqui acreditar. A gente tem outro ator, né? Então, o pai é algo que se deve acreditar. Então, aqui traz esse conceito de autorité como aquele que faz acreditar, né? Pois, como afirma a antiga forma jurídica, citada por Freud, a mãe é certíssima, mas pater semper incertus est. Além disso, o essencial é função do pai fazer acreditar no que existe. Tem ninguém querendo entrar aqui, né?
Então, esse é um ponto importante, né? Fazer acreditar essa função do pai, né? Da autoridade, é fazer acreditar. Acreditar, crer, né? Então, temos aí uma relação. Então, para melhor compreensão dessa articulação, é necessário revisar a tradição social e cultural do termo autoridade. Para isso, recorreremos ao indo-europeu. O termo tem origem do latim auctor, que significava aumentador, produtor, criador, pai, avô, antepassado, fundador. Então é interessante poder pensar, né, que a autoridade nessa relação com o pai, né, tá para além do pai, né? Porque, repare, produtor, criador, pai, mas também avô, antepassado, fundador, enquanto autor, especialmente, era o autor de obras históricas. Por sua vez, auctor deriva de augio, que significa fazer crescer, aumentar, amplificar e do qual vem augur. O termo que encerrará esta investigação etimológica, trazendo grande clareza aos problemas de referência. Augur originalmente significava o crescimento atribuído pelos deuses a um empreendimento. E depois significa sacerdote, ou seja, aquele que dava os presságios, né, favoráveis. Augure significava os bons presságios. Augur era um título oficial de sacerdote magistrado que, submetido à lei, pertencia a um corpo colegiado. Articulava em si mesmo o religioso e o legal. Finalmente, é importante lembrar que auguro adquiriu o sentido de prever, de onde vem, por exemplo, inauguro. Assim, vemos como a função da autoridade, em sua origem, enodava o religioso e o legal e derivava do poder de pressagiar que o dito possuía. Beleza, aqui eu acho que é bastante interessante esse resgate que ele vai fazer, né, principalmente para que não se fique muito fixado a ideia de pai enquanto aquele que o pai da prole, né? A seguinte citação de subversão do sujeito articula-se intimamente com essa questão, e aqui eu vou tirar o grifado. O dito primeiro decreta, legifera, sentencia. É oráculo, confere ao outro, real, sua obscura autoridade. Tá, então aqui temos essa citação que tem subversão do sujeito. Então, o pai considerado como representante original da autoridade da lei, então, assim, que pai que é esse, né, que o Alfredo está apontando na obra de Lacan, é o representante original da autoridade da lei, né? Coincide com o pai concebido por Freud como fonte da identificação primária. O traço paterno, Eisinger, Zuck, com o qual o eu se identifica ao introjetá-lo de forma oral, canibalística, gerando assim a função do supereu e a autoridade do que é dito. Aqui, os conteúdos de supereu serão herdados dos pais, do Édipo, mas a função como tal é fato estrutural se operar o nome do pai. Essa citação fica clara para vocês, né? Porque em Édipo são herdados, né? Mas aqui a gente está falando de uma condição estrutural. Então, cadê? 20. O outro real recebe sua autoridade do dito primeiro. Então, aqui, assim, não tomem com tanto rigor o termo real, por enquanto, tá? Então, o outro real recebe sua autoridade do dito primeiro. Aqui mais uma nota. As vantagens dessa concepção residem, além da sua coerência interna e do seu apoio na linguagem, em que coloca a origem no primeiro dito de cada caso. Então, origem como primeiro dito, né?
e não na história da humanidade, nem na filogênese da espécie, permitindo assim a delimitação da história em torno do particular de um sujeito e das gerações que o determinam. Então, aqui é muito interessante essa citação que está sendo essa nota que ele coloca, né, a respeito da onde vem essa origem, não mais, né, não menos que o dito primeiro, né. Então, aqui a gente teria que colocar dito primeiro, que eu coloquei primeiro dito. Né? Ah, cadê? Tá. Que, como todo dito, conotado pela autoridade paterna, decreta, legisla, é oráculo, ou seja, prevê, né? Ou seja, augúrio e, fundamentalmente, aforiza, concede foros e também o que é necessário para medir, avaliar, determinar quantidade e calcular. Então, a autoridade de fornecer foros, leis, códigos, poder e permitir a contagem e o cálculo derivam dos atributos augurantes do dito, desde que o outro real que encarna o lugar do ar, ou seja, o outro. Então, aqui, augurantes, né, é também interessante, porque vem do inaugura, né, e todos esses deslizamentos, né, da etimologia, né, se posicione de acordo com a autoridade do dito, especialmente dos seus próprios ditos. Essa função do dito é o que fundamenta a função paterna. Então, aqui, para a gente não se perder muito na história, nessa arqueologia que o Alfredo vem fazendo, é importante lembrar, tá, mas por que a gente está trabalhando com isso? A gente está trabalhando com o nome do Pai, né, isso que vai dar legalidade, né, que inscreve a lei, e que faz, assim, consequentemente, operar, né, o intervalo. Né? Então, que lei que é essa? Né? Então, primeiro ele está fazendo algo de uma recapitular do termo pai, para conseguir minimamente fazer um deslocamento do termo significante pai, né? Mas para depois a gente conseguir esvaziar esse significante também, que é fundamental, né? Se o outro real recebe sua autoridade do dito primeiro, então, por que atribuir essa função ao pai? Para responder essa pergunta, né, que pai, né? Ainda é importante estar com essa interrogação, né? Essa função ao pai, mas que pai também. Para responder essa pergunta, é necessário diferenciar entre o pai simbólico e o homem de carne e osso, que, junto com a mulher e os filhos, constitui a família moderna. A este último deve-se denominar ata. Então, a gente vai ter aqui a relação que o ata é o pai da família, né? Pai de família, junto com os filhos, junto com a mãe, né? Com a esposa. Então, esse é desse ata, desse pai. Como tem sido feito na maior parte do mundo há vários milhares de anos, e nota 22. Para todos o que sigue, para todos que seguem sobre o pai, os irmãos e a lei. Isso aqui está em Beveist. Tá. Esse ata, né, esse pai de carne e osso, ou tata, é o pai nutricional, aquele que desempenha a função de fosteragem. Fosteragem, eu dei uma pesquisada nesse termo antes para saber, esse que é o responsável, né, não só como pai, no sentido do pai biológico, nada disso, né? Porque inclusive esse termo pai biológico só advém a partir do momento que se descobre, né, a partir da genética, né? Então, o pai, como sempre algo de uma crença, era aquele que sustentava, aquele que era, né, o pai da casa, né? Tá? Então, algo completamente diferente é o pater. Então, temos ata, e tata e pater. Mas a diferença é difícil de perceber claramente no dia de hoje.
sem um estudo profundo do tema. O pater é atualmente uma função desaparecida da estrutura social e cultural do Ocidente. E sua diferença do ata já não é destacada nas línguas modernas, devido ao desaparecimento das estruturas das frarias. As frarias eram organizações de fáteres, irmãos. Os sujeitos eram fáteres ao compartilharem um pater, de origem mítica e divina. Então, aqui a gente está falando, reparem, né? O pater na diferença com, né, é significante pater, na diferença com o ata, né, o tata, né, do que se trata? Primeiro, de uma sociedade, né, constituída a partir disso que ele está chamando de frarias, que tinha enquanto centro de organização, né, um pater de origem mítica e divina. Esse sistema fornecia prescrições e proibições matrimoniais, ou seja, a interdição do incesto e a exogamia, com base na nomeação originada no pater. E aqui também a 23, aqui. Então, é assim que para Lacan, que em sua análise de O Despertar da Primavera, de Frank Wedekind, ele designa o mascarado como o nome do pai, e não nenhum dos pais dos personagens do drama. Então, o nome do pai é o mascarado aqui. Né? Estamos na nota 23. Eu já perdi onde está aqui. Então, esses irmãos da fraria não coincidiam com os irmãos designados como adelfos, que eram aqueles concebidos no mesmo útero materno, e que hoje são exclusivamente denominados como irmãos, dentro da família moderna. Então, aqui a gente tem uma diferenciação, né? Tanto de ata quanto pater, tanto desses irmãos, né? Da fraria, né? Quanto desses irmãos adelfos, né? Então temos os irmãos que estão ao redor de um pai mítico, né, de origem mítica, e temos os adelfos que não necessariamente pertencem, né, não tem uma relação direta a uma fraria, mas que são irmãos nessa relação, né, de filhos do mesmo útero, né, que eram aqueles concebidos no mesmo útero materno e que hoje são exclusivamente denominados como irmãos dentro da família moderna. Então, hoje temos apenas uma definição de pai, apenas uma definição de irmãos. Né? A proibição do incesto e a troca de mulheres eram estabelecidas pelo nome do pater, e não pela pessoa, ou pelo nome do ata. O pai era uma divindade original, impossível de ser confundida com qualquer pai nutrício. Então, essa lei do pater, né, dessa autoridade que vem sendo trabalhada, aonde definia, né, as relações, né, o que é o incesto, né, porque para cada cultura incesto vai ser uma coisa, a troca, né, da exogamia também vai ter códigos muito específicos, vai estar definido por esse mito, o Ata. O pai, então, era uma divindade original impossível de ser confundida como pai, né? O pai Tata. Então, afirmar que o nome do pai é o representante original da autoridade da lei requer as precisões necessárias para não confundir quando se trata de sua foraclusão, ou seja, da foraclusão do significante da lei. Um psicótico com confundir, né? Um psicótico com um transgressor, um criminoso ou um sacrílego, tá? Então, aqui é fundamental. Então, quando estamos falando de pai, de que pai se trata, né? A gente está falando desse pai da lei que se coloca, né, como foi citado aqui, numa condição de estrutura, de legalidade, né? Ou a gente está falando, né, do pai, do tata, né? Porque para isso é importante pensar, né? O que foi foracluído, né? Então,
por outro lado, não se verifica que o sujeito psicótico padeça de qualquer dificuldade especial com a lei entendida como um código ou conjunto das disposições ou preceitos que regulam a vida de uma sociedade. E aqui eu acho que é um ponto bastante fundamental essa concepção de que, dada a foraclusão do nome do pai, né, ou seja, quando não se opera isso e tem enquanto consequência, né, um discurso, né, que a gente vai poder falar em condições de psicose, holófrose, não é tão diferente no sentido dessa ideia, então, se o nome do pai foi foracluído, então todas as possibilidades de entendimento sobre lei, código, também foram. Não, né, tá posto isso, essa dificuldade pode estar posta tanto no intervalo quanto na holófrose, porque não se trata desse pai, né, que está sendo colocado, sendo pensado aqui, né, como uma regra, essa ideia. Né? Tanto é que a gente pode ver que, e há muitos casos, né, isso é muito claro, né, de discursos, né, organizados, né, coordenados assim a partir da fora do nome do pai, onde vai operar ali uma função social como juiz, como advogado, então, né? Então, baseando-se no indo-europeu, os argumentos são coerentizados ao reconhecerem as duas dimensões da lei que podem ser estabelecidas nessa família de língua. Então, temos duas dimensões de lei aqui nessas famílias de língua. Então, trata-se, então, da diferença entre dic e temes. Então, vamos tentar entender isso aqui. Essa última, que é temes, designa a lei como ordem moral e religiosa. E sua origem significa estabelecer a existência de algo de forma criadora. E dic vem da enunciação formal dix e significa estabelecer a norma. Então, se dic é a norma, né, a gente vai ter temes, a lei colocada como ordem moral. Temes designa o direito familiar e dic o direito interfamiliar e intertribal. Ambos os termos gregos se articulam ao par latino fas e ius, que mantém o mesmo sistema de oposição de significado. O primeiro se articula à transgressão, fas, né, que produz o nefasto, e o segundo, ius, de justiça. Né? E quando ele coloca que mantém, né, esses termos aqui, mantém o mesmo sistema de oposição de significado, é importante, né, porque ele já está trabalhando com uma certa noção de significante aqui, né? Como eles também são vazios, eles precisam dessa condição diferencial, né, para poder ser pensada. Então, a lei como código não é o que é foracluído na psicose. Na psicanálise, o A, o outro, né, o grande outro, não é concebido como um código, mas como tesouro ou bateria do significante. Mas sim a ordem simbólica. Então, aqui é importante fazer a distinção entre lei enquanto código, né, isso que a gente vai falar enquanto os códigos legais, né, como a Constituição, como, né, qualquer letra da lei, né, que os operadores do direito trabalham, e a ordem simbólica. Essa ordem, a ordem simbólica, funciona como temes, né, faz, ou como ordo rerum, que é aqui, tá, vamos lá, vou marcar aqui, senão não consigo voltar depois, 20. 20 está em Kailolis, Roger, El Hombre e Lo Sagrado, um livro de edição. Então, assim, a ordem simbólica
do temes, lembrando aqui, né? Faz e us, qual que seria dessa oposição, né? O primeiro está relacionado à transgressão, faz, né? O temes, né? A gente está falando aqui, né? A respeito, então, de uma ordem moral, né? Então, o DIC está num código de legalidade, né? Assim como o IUS, a justiça também, tá? A ordem das coisas que é idêntica à ordem da realidade, né? A foraclusão do significante da lei acarreta uma distorção no funcionamento da ordem simbólica e, consequentemente, da realidade, que é bastante fundamental e que a gente vai trabalhar isso quando ele apresentar, também quando eu for introduzir o próximo grupo, no esquema R e no I, né, que é o que fundamenta o esquema R é a realidade ali, né? É o esquema da realidade. A gente então está vendo que alguma coisa da realidade vai ter a distorção, né? Como na tabela entre intervalo e holófrase aponta. Como Lacan afirmava no seu seminário 1, essa lei, em cada instante da sua intervenção, cria algo novo. Então, por outro lado, o nome do Pai se articula com a religião, na medida em que designa a origem de todo sujeito em um nome puro de origem mítica, divina, que funciona como nomenclatura classificatória e a lei entendida como temes ou faz a ordem simbólica. Então, é desse pai, né, que a gente está pensando, trabalhando, quando falamos sobre quando opera ou não opera, quando há inscrição do nome do pai ou quando há sua foraclusão. Dada a função do pai como fundador da ordem das coisas, é possível afirmar que o desejo, através de sua função, se une à lei. Não no sentido de adaptação à realidade, mas sim na articulação da ordem das coisas e do mais além da demanda do outro. Aqui tem muita coisa, né, no final das contas, e que ele não vai trabalhar agora, né? Mas o que eu acho que é importante já ficar atento aqui a respeito disso, né, é o que ele está falando da função do pai, né? Como fundador das coisas, isso que vai criar, isso que vai ter essa condição meio que, como ele colocou, do sacerdote, né? Disso que é do mítico, né? E que é possível afirmar que o desejo, então, assim, através de sua função, se une à lei. Então, a gente vai ter, e é fundamental pensar a respeito. Por que que vai ser fundamental? Apesar dele não estar trabalhando a respeito disso, e apesar de não ser óbvio, às vezes, para vocês, que para nem todos aqui que tem uma certa noção, para onde está indo a direção de quando ele fala o desejo, porque ele está falando de desejo, que a função da lei, então aqui a gente tem objeto A e a gente tem nome do pai. E a gente está falando assim, não no sentido da adaptação à realidade, tá? Não disso. E ele está falando assim do mais além da demanda, né? Então, e quando não ocorre isso, né? A gente está falando quando não há extração de objeto A, a gente está diretamente implicado uma relação de desejo e lei, né? Onde vai, né, como pode ser colocado, se fica no círculo infernal da demanda, né, que pode ser localizado didaticamente melhor no gráfico do desejo, tá? Então aqui, apesar de não estar falando, a gente tem que dar uma destrinchada só para entender do que se trata, tá? Então temos objeto A, temos a lei em nome do pai, temos aquilo que além da demanda, ou seja, dessa resultante, né, dessa operação entre necessidade menos demanda, né, esse resto que vai ser colocado como A. Né? Tá bem, consegui falar para vocês. Então, mediante o que fica ainda mais acentuado do que revelada a verdadeira função do nome do Pai, que é, essencialmente, unir e não opor um desejo à lei.
Então, aqui lembrando que eu expliquei, não vai ficar tão claro ainda, mas tudo bem. Então, o pai, o nome do pai sustenta a estrutura do desejo, como a da lei. Mas a herança do pai é aquilo que nos designa Kierkegaard, é seu pecado. Então, aqui, assim, parece que Lacan parece muito poético nessas horas, né? Mas ele está falando de uma concepção teórica bastante definida, né? Que é isso que tentei trazer para vocês, do que se remete à lei, ao desejo, enquanto o resto, né? E é necessário o pai enquanto esse ata, né? O nome do pai, né? Isso que vai dar estrutura, né, que é fundamental da estrutura do desejo e da lei, que a gente retorna à metáfora paterna, né, quanto a essa estrutura quadripartida. Tá? Então, assim, fica estabelecido que para todo desejo há um ato possível, que não o satisfará, mas que o realizará. Aí aqui também temos bem interessante aqui também, um outro ponto, né, dessa distinção entre o que satisfaz e o que realiza, né? Mas vamos com calma. Então, sustentar que o desejo é apenas insatisfeito ou impossível é uma defesa neurótica, tá? Que não satisfará, essa, obviamente, é uma condição, tá? Estrutural, mas que ficar apenas na ideia, né, de que, então é pura insatisfação, né, ele está trazendo esse outro ponto aqui, né, mas que o realizará. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Porém, é por essa razão que Lacan afirma que a existência só é aplicável aos neuróticos. Isso aqui, 24. Isso aqui vai estar 24? Não, não era 24, não era. Deixa eu olhar. Se for, é 24 mesmo, né? Tão pequeno, tão pequeno. Acho que é 22, Lindsay. Dois, tá, não tô conseguindo ler. Ah, obrigado, que eu não... Você acha que é 22? Cadê o 22? Não tinha um Vzinho, não? Tá, então está em superversão do sujeito, se tá em 22. Podia dar um zoom aqui, né? Não, tem um negocinho. Tem um negocinho. Acho que é 24. É, 24 mesmo. Desculpem a minha vista ruim. É, só para que se vocês quiserem ir atrás, depois, 21, 22, 23, 24. Tá, tá, seminário 11, tá? Os 4 conceitos fundamentais. Então, aqui, só para voltar. Então, Lacan afirma que a existência só é aplicável aos neuróticos. Isso aqui é uma afirmação bastante forte, né? Não sei se vocês perceberam. Só a existência, né? E a gente tem que entender o que está falando disso aqui, né? No termo dessas elaborações, no campo do intervalo, pois requer a função da autoridade legalizante do pai. Então, assim, se a gente fizer em retroação, a gente está falando que a função da autoridade legalizante do pai, o ata, temes, fans, né? Ela é condição, primeiro, para que se opere o campo do intervalo, e isso consequentemente, só tem na neurose. Né? Fica mais óbvio quando a gente faz uma retroação. A existência em questão é a existência ex nihilo, intimamente articulado ao ato atribuído e correspondente ao Pai, o ato de fazer nascer uma existência do nada. Desse Pai, dessa autoridade que ele está falando. Então ele está dizendo assim, essa condição ex nihilo, né, a existência ex nihilo, não está falando que o psicótico não existe, nada disso, né, mas está falando de como que se dá esse tipo de existência que só vai estar em operação a partir da inscrição do nome do pai. Né? Então, é importante ter clareza, porque, em geral, a gente vai vendo que os lacanianos algumas vezes vão confundir muito isso.
né, de que pai se trata, na clínica também. Tá? Então, a relação entre autoridade, né, autoridade que vai estar lá, né, do auguro, né, ata, né, criação e existência, é expressa de forma tão clara por Benveniste que convém citá-lo. Então, aqui temos a citação do Benveniste. O sentido primeiro de áugio é encontrado em autoritas. Toda palavra pronunciada com autoridade determina uma mudança no mundo, cria algo. Essa qualidade misteriosa é o que áugio expressa, o poder de fazer as plantas surgirem, que dá existência a uma lei. Valores escuros e poderosos permanecem nessa autoritas, esse dom, reservado a poucos homens de fazer algo surgir e, no sentido literal, fazer existir. Né? Então é importante assim a gente diferenciar, de falar, tá, mas esse pai não tem muita autoridade, não é desse pai, não é do Tata dessa autoridade, né? A gente está falando de uma operatória significante, simbólica, né? Que faz então com que opere, né, em cadeia muitas coordenadas fundamentais, né, dentro do campo simbólico, tá? Como é que vocês estão aqui? Vamos continuar? Então, sem a função do pai, do pater, não do tata, ou seja, dada fora a oclusão da função da autoridade do que é dito, inevitavelmente o sujeito fica aberto, como Freud e Lacan sustentam em relação à psicose. Esse termo, que em alemão, não sei pronunciar isso, desculpem, esse termo que em alemão significa tanto incredulidade, descrença e o inacreditável, quanto o infiel ou não crente indica a falta de um dos termos necessários para sustentar a crença na existência simbólica, ou seja, a clínica da holófrase, que remete à morte do que existe, à falta da composição dialética dos fenômenos holofrásicos, pois não opera tese, antítese e síntese em suas relações recíprocas, e a impossibilidade da pergunta sobre a existência. Então, essa questão sobre a existência não está posta, de novo, né, porque no último encontro isso já apareceu. A pergunta sobre a existência, inefável, estúpida existência, é algo que está operando dentro do campo do intervalo, né? Quando a gente opera num dispositivo analítico, né, com neuróticos, tá? A partir dessa articulação, deduz-se que o pai fora incluído na psicose é o da identificação primária, e não o pai do Édipo. O termo jurídico utilizado por Lacan, a fora-oclusão, indica precisamente que algo que deveria ter operado no início, depois não pode mais ser aplicado. Essa fora-oclusão do pater está relacionada às oposições assumidas em relação ao sujeito em desenvolvimento, em relação à autoridade do que é dito pelo Tata e a mãe ou seus representantes. Assim, justifica-se que a fora-oclusão do significante do pai seja, para Lacan, uma fora-oclusão primordial, o que significa que ele afirma que o nome do pai na psicose nunca ocupou o lugar de A. Isso aqui vai estar em 18 e 19. 18 e 19. Aqui vai estar os dois textos vão estar em uma questão preliminar, inclusive o segundo eu não consigo localizar na edição da ZAA, pode ter sido suprimido. Às vezes eu vou ter que deixar em espanhol. E aqui, para a gente concluir, historicamente falando, sempre se requer a dimensão histórica quando se trata da criação do sujeito. O tu és, né, que lembra quando
a gente trouxe antes, né? Porque em espanhol fica um pouco diferente, né? Tu eres e tu é de assassinato, né? Em francês, do crente, tal como opera atualmente, sobre o qual repousam as existências puramente simbólicas, nasce com o Deus dos monoteístas, Javé, que determina uma modernidade de fé, emuná e fides, e do credo, onde o sujeito deposita o poder criador. Pessoal, então, vou parar aqui de compartilhar. É isso por hoje. Foi até onde eu consegui essa semana. Essa semana eu não traduzi, por isso que a gente para por aqui. E aí, alguma questão? A gente está indo numa condição bem didática, mas importante, de separação entre pai, né, entre tata, entre pater, né, isso que agora tentar entender, isso que é da criação ex nihilo também, né, por que que lei e desejo se conjugam, a gente ainda vai ver melhor, né, mas está nessa relação entre objeto A, fora a oclusão do nome do pai, né, dessa operatória, né, da tríade entre necessidade, demanda e desejo, que também não foi trabalhado, mas ele já tá posta ali, né, mas que é fundamental, assim, é muito importante a gente entender essa, né, a função do nome do pai para a teoria lacaniana, porque assim, ela desdobra em muitas coisas, né? Alguma questão, ou ficamos por aqui? Acho que ficamos. Então tá bem, pessoal. Obrigado pela participação. Na semana que vem, espero conseguir traduzir mais umas pagininhas para trabalharmos juntos, tá? Então, até lá, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.